A tendência para o crescimento do Brasil até nesse segundo semestre de 2012, ela está um pouco debilitada, um pouco abalada por todos os eventos que vêm ocorrendo, não somente aqui, mas também no exterior, e devido a essa reduzida atividade industrial que nós tivemos no primeiro semestre, as previsões iniciais para o ano eram de crescimento superior a 4%. Hoje, o FMI indica que o crescimento econômico do Brasil no ano de 2012 será por volta de 2,5%. Todavia, o mercado financeiro está com previsões menos positivas para um número mais próximo de 1,8% a 2% para o crescimento. É provável que o Brasil cresça mais do que cresceu no início do ano, mas existem muitos fatores que estão ainda debilitando. O governo vem tomando medidas para fomentar esse crescimento. Uma delas é a redução das taxas de juros, que vem acontecendo já nesse período desde o ano passado, tendo a Selic hoje um patamar de 8%, e isso pode viabilizar um melhor crescimento, um melhor desempenho da economia brasileira nesse segundo semestre. A outra coisa que o governo vem tomando como medida é a redução pontual de IPI em alguns setores, também facilita o consumo interno, o crescimento. E a outra alternativa que eles também vêm adotando é a própria redução dos encargos sociais na folha de pagamento de alguns setores. Isso são medidas pontuais, boas, porém poderiam ser mais amplas se fossem estendidas a todos os setores econômicos, não somente a alguns que estão sendo privilegiados por essas medidas. Dessa forma, eu vejo o Brasil crescendo mais do que cresceu no primeiro semestre, mas ainda assim não vejo um crescimento muito pujante na nossa economia nesse final de ano de 2012. O cenário externo atual da economia está apresentando muitas situações problemáticas que podem e estão já, de fato, afetando o desempenho das empresas brasileiras. A maneira que nós temos que olhar para isso é quem são nossos compradores no exterior. A Europa, historicamente, é o nosso maior parceiro comercial como bloco. Tinha uma média de 25% a 28% por muito tempo, caiu agora no ano de 2011 para 20% das nossas exportações foram para a Europa, e tendo em vista que os países europeus estão sob o foco de uma problemática muito grande de liquidez e de atividade econômica naquela região, esses países tendem a importar menos porque o consumo foi afetado e dessa forma eles estão comprando menos produtos importados. E o Brasil e as empresas brasileiras serão diretamente afetados porque são grandes parceiros comerciais, grandes compradores dos nossos produtos. Dessa forma, as empresas brasileiras estarão exportando menos para aquela região. Por outro lado, nós temos ainda o setor americano, que também era um grande importador de produtos brasileiros, que reduziu muito pelo problema que já vem tendo desde 2008, e as exportações para aquele país também vêm sendo reduzidas. Dessa forma, também as empresas brasileiras serão afetadas diretamente. Um terceiro ponto e um grande parceiro comercial mais recente, a China, também vem apresentando uma redução no seu super forte passo de crescimento, que estava próximo de 10% em média por muito tempo, caiu para baixo de 8% no último anúncio que foi feito em relação ao primeiro semestre. Caiu para 7,8%. Dessa forma, e também tem características do que exportamos para a China e o que exportamos para a Europa e o que exportamos para os Estados Unidos. Dessa forma, sem dúvida, as empresas brasileiras devem se precaver, prestar muita atenção e continuar nesse processo que já vem sendo feito há algum tempo, de forma muito inteligente pelos empresários brasileiros, é a diversificação de países compradores dos nossos produtos. Então, nós estamos expandindo a nossa base de clientes em diversas localidades do planeta e isso tem auxiliado muito no nosso crescimento. A outra coisa que também pode afetar nesse aspecto é o comportamento das taxas de câmbio do real em relação ao dólar e ao euro.
nós tivemos uma alta na cotação dessas moedas contra o real nesse primeiro semestre, está estabilizado ao redor de 1,98, 2,05, 2,06 nesse momento, mas se a crise se agravar na Europa, o problema pode ficar maior e nossas exportações serem ainda reduzidas para um número maior. Então, a situação é bastante delicada e nós temos que expandir criação de novos parceiros comerciais e prestar atenção na movimentação e os resultados que vêm saindo e as notícias que vêm saindo da região europeia, sobretudo, com países que estão muito endividados e também em relação aos Estados Unidos, para ver se a economia americana retoma o passo do crescimento, porque está praticamente estagnada no momento. Bom, a postura do gestor diante desse cenário ou de qualquer outro cenário, ela deve ser similar no que toca o ponto de se preparar e buscar o máximo de informação disponível sobre o ambiente econômico em que estamos situados e os eventos prováveis que podem se tornar focos de risco e focos de pontos positivos. Então, alinhar, elencar as informações que nós temos, criar uma projeção de cenário com o maior grau de probabilidade possível de que esses cenários aconteçam, criar cenários diferentes e ter uma estratégia específica para cada um deles. Nesse cenário de agravamento de crise na Europa, qual é a tendência inicial de ocorrer? Invariavelmente, esses cenários de crise agravada, eles levam a uma crise de liquidez, ou seja, a disponibilidade de capital oferecido para financiamento, para investimento que as empresas fazem, ele fica debilitado. Então, dessa forma, se estamos prevendo um agravamento de crise, se for o caso que seja o cenário mais provável, o gestor tem que reunir o máximo de informações, projetar o cenário e tomar as medidas que são importantes para que ele se proteja. Por exemplo, conhecendo o fluxo de caixa da empresa, sabendo que haverá necessidade de capital em algum momento no futuro previsível, comece a se preparar para tomar os recursos antecipadamente ou alinhar as possibilidades de doadores e fornecedores de empréstimos para o período que seja adequado para a operação da empresa e já comece a deixar todos esses dados prontos a ponto de, em qualquer momento, pegar o dinheiro ou se antecipar de vez e pegar o dinheiro de uma vez por prazos mais longos possíveis, com taxas de juros adequadas, claro. O segundo aspecto o gestor ele tem que comensurar na sua própria atividade o gerenciamento de nível de estoques, mão de obra, contratações, redução de atividade ou aumento de atividade, fazer toda a gestão voltada para este cenário previsível, com o maior grau de certeza possível que possa ocorrer e se preparar adequadamente. Se há uma necessidade de caixa, antecipar essa captação, porque um agravamento de crise leva a uma redução de liquidez. Se não há um agravamento de crise, fazer a gestão de forma coerente com as necessidades do fluxo de caixa, os projetos de investimento que a empresa faz, de contratações e assim por diante, de inovação, investimento em pesquisa, qualquer que seja o setor, fazer a preparação antecipada do que pode ocorrer e estar pronto para os eventos não nos pegarem de surpresa, como aconteceu no passado recente com algumas empresas brasileiras, de serem pegos de surpresa quando o dólar disparou e o dólar subiu demais, no caso foi 2008, 2009. Então é importante o gestor reunir o máximo de informação possível e criar mecanismos de reservas, de estratégias de como sair de cenários possíveis que poderão ocorrer para proteger a empresa, proteger a lucratividade da empresa e proteger o futuro da empresa e das pessoas que compõem o quadro dessa empresa e suas famílias por conseguinte. Bom, é uma pergunta bastante ampla, mas ela tem uma resposta até que direta.
A qualificação e a preparação para a correta interpretação do mercado, ela passa pela busca de conhecimento e pela busca dos ingredientes reais que afetam os eventos que causam ambientes econômicos crescerem ou ficarem mais propícios para negócio ou entrarem em processos de recessão. Para se compreender o cenário macroeconômico, nós temos que elencar os indicadores que nos dão uma melhor proximidade do que pode acontecer no futuro próximo. Então, o importante é buscar informações, entender fluxos de capital, eventos de legislação que podem alterar o curso das coisas, como aconteceu, por exemplo, com a legislação da metade da década que nós estamos, da primeira década do século XXI, quando os americanos ofereceram preço mínimo para a compra de milho para a produção de etanol a partir do milho. Isso causou um transtorno gigantesco para toda a economia, porque as commodities começaram a subir de preço, porque os agricultores optaram, tendo um preço mínimo garantido de venda, eles optaram por plantar milho e não mais plantar tomate, laranja, o que fosse. Então, houve uma migração e utilização de terras disponíveis para a alocação, para a plantação de milho, para a produção do etanol, porque existia um preço mínimo garantido que o governo americano pagava. Isso causou um transtorno mundial e foi uma mudança de legislação que causou isso. Então, para se conhecer e se interpretar corretamente o cenário macroeconômico, é importante buscar informações em fontes diversificadas, não nunca somente com uma fonte. Nos organismos supranacionais como o FMI, Banco Mundial, existem relatórios, buscar informações em jornais estrangeiros, em livros estrangeiros, livros nacionais e também na mídia nacional, informações sobre o comportamento de eventos. Sobretudo, não simplesmente aceitar o que nos é dito, mas buscar a informação por si só, fazer análise de indicadores, olhar as contas macroeconômicas dos países e entendermos, como eu falei um pouco antes, fluxos de capital, para onde o dinheiro está migrando, o que está acontecendo. Dessa forma, nós poderemos ver que, com maior certeza, para que lado as economias estão caminhando. Então, por exemplo, nível de endividamento dos países é muito alto, taxas de juros hoje estão muito baixas, taxas de juros diferenciais, ou melhor, diferenciais de taxas de juros entre países causam transtornos. Por exemplo, o real com 8% e a taxa de juros do dólar para um ano está abaixo de 0,2%. Então, isso causa fluxos de capitais em direção à moeda que paga o maior juros. Então, nós temos que observar, em termos de política macroeconômica, nível corrente de taxas de juros, nível de emprego dos países, capacidade de geração de riqueza, balança comercial dos países, quem exporta mais do que importa, quem importa mais do que exporta, observarmos o comportamento dos grandes participantes, como China, como os blocos europeu, como o NAFTA, por exemplo, que vem fazendo, os países vizinhos, nós temos que observar. É uma quantidade até grande de indicadores que nós temos que acompanhar, mas é uma coisa que se torna natural a partir do momento que nós criamos o hábito de observar esses dados. Então, a movimentação de fluxo de capitais, ela vai nos direcionar sobre tendências. Agora, o fluxo de capital, por exemplo, recentemente, notícias nos jornais brasileiros e internacionais, que a Espanha, nos últimos 3 meses, teve uma sangria de capital que saiu da Espanha próximo de 100 bilhões de euros. Então, esse dinheiro migrou de lá porque tem um medo e um receio grande de que algo ruim aconteça às finanças daquele país. Então, esse tipo de informações são muito válidas e temos que buscar por que o dinheiro está migrando e para onde ele está indo a partir de então. E é uma questão bastante ampla essa, mas nós temos que criar o hábito de interpretar as movimentações e as contas macroeconômicas para podermos observar o que é que pode acontecer como tendência, com um grande grau de acerto para podermos nos posicionar e interpretarmos a economia de forma correta. Um grande veículo, como eu citei, a mídia, livros e informações em gerais que a gente pode pegar,
Um grande mecanismo de obtermos esse tipo de adequação, não somente as empresas, claro que não, mas as pessoas que compõem a empresa, é buscar formação adequada nessa área para a criação de cenários de forma mais coerente e mais correta possível. Então, através das escolas, dos cursos de mestrado, MBAs, nós conseguimos ter esse conhecimento e também com a discussão com os professores e com os outros participantes dos cursos, nos viabiliza a obtenção desse conhecimento de uma forma mais coerente e direta, para tomarmos as decisões de forma correta.